Vamos falar sobre yoga, tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Estamos começando mais um Yoga Talks. Eu sou o Malakini Dias e hoje nós vamos falar, o episódio de hoje é sobre tipos de yoga. Para falar sobre esse assunto, que faz parte da nossa sexta temporada, eu convido para formar a nossa banca do podcast, a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, Ferzinha Filipozzi. Filipozzi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam, para todos os que nos assistem. E é isso aí, hoje vamos entrar mais a fundo no yoga, trazendo os diversos tipos de yoga e as bases fundamentais, né, que corroboram essa filosofia prática que é o yoga, que são bases comportamentais e teóricas. Então, fica aí com a gente para acompanhar. Para esse assunto de hoje, também temos aqui a participação do nosso queridíssimo cofundador do podcast, especialista em soft skills, Vilmar Duarte. Olá, sejam bem-vindos. A ideia de hoje é realmente não levar tijolada. Da última eu tinha dito a mesma coisa e acabou rolando tijoladas. Mas a ideia é que não tenha tijoladas. Mas como o assunto é um pouco mais profundo, tem a ver com a história, é polêmico porque tem diversas interpretações, né? Então, alguns acadêmicos podem discordar. E aí, se você discordar, comente. Boa, boa. Então, para você entender a nossa linha dessa sexta temporada, toda ela está sendo dedicada a esta filosofia ancestral, que carinhosamente chamamos de yoga. Os episódios anteriores, nós já temos uma boa quantidade de assunto, principalmente sobre Yoga Sutra, Patanjali, Código de Ética e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura que deu origem aos principais tipos da yoga que existem, seja os yogas mais famosinhos, que estão na moda, e aqueles yogas que hoje em dia nós nem sabemos, que pouquíssimas pessoas sabem que já existiram. Então, vamos nessa, vamos dar início. É isso, nós... É isso, peguei todo mundo de surpresa aqui. Todo mundo se olhando, todo aquele mundo minuto esperando. de silêncio. Pô, Malakini, você quer começar a falar aqui agora, jogou na nossa, tem uns caras cheios de livro aqui, vamos ver o que esses caras querem dizer trouxemos aqui, né? esse monte de Mas, livro então, grosso. só vamos contextualizar antes de passar a bola, então. Yoga é uma filosofia prática, estritamente prática, que tem aproximadamente que tem cerca de 5.000 anos de história. Alguns pesquisadores vão citar uma data superior a 5.000 anos, podendo chegar a 8.000, 12.000, 20.000 anos, e alguns pesquisadores vão dizer um pouco menos, tá? Então, o que nós temos de registro histórico, de pesquisas arqueológicas comprovadas, são 5.000 anos de história. Nesta filosofia, Shiva, que faz parte da trindade hindu, que na trindade hindu Shiva é considerado um deus, ele representa ali o renovador, o destruidor. Shiva é a principal referência da origem do yoga. Nós temos Shiva como o criador do yoga, mas temos que entender que Shiva, muito provavelmente, aqui é o meu ponto de vista do Malakini, ele foi um dos praticantes mais relevantes, a tal ponto de ser o praticante que primeiramente está ilustrado em esculturas, em pinturas, como o yogin, que além de tudo isso dava aulas. Então podemos dizer que Shiva criou o yoga ou que Shiva é uma das principais referências do yoga. Nós falamos isso, inclusive, nos podcasts anteriores. Né? Isto. Então vamos entender que quando nós falamos de Shiva, estamos falando na referência relacionada ao yoga e não à trindade hindu dos deuses da Brahma, Vishnu e Shiva, tá? E esse yoga, que tem aproximadamente 5.000 anos ou mais, ele teve uma origem histórica, sendo um tipo de yoga de linhagem naturalista e matriarcal. No termo sânscrito, Samkhya e Tantra, ou seja, um yoga Samkhya e Tantra. É assim que a gente começa. É isso, e quando você fala de Samkhya, é uma filosofia teórica especulativa, como a gente no Ocidente conhece como filosofia.
quando o Malakini citou que o yoga é uma filosofia estritamente prática, uma filosofia prática para a gente não é comum. Como o Tantra, que ele citou também, que é uma filosofia comportamental. Nós não temos isso. Obviamente, nós temos um determinado comportamento na sociedade, mas isso não tem um embasamento teórico, não é filosófico, não tem isso por escrito, né? Nós temos as leis que nos regulam de como a gente deve se comportar, e se a gente sair dessas linhas da lei, a gente pode ser punido, mas não tem nada escrito de como a gente deve de se comportar. Só tem na lei o que a gente não deve fazer. E sendo, então, o yoga uma filosofia estritamente prática, quando a gente quer teorias especulativas, a gente acaba se baseando em teorias comportamentais, Tantra ou Brahmacharya, ou em teorias, em filosofias teóricas, que seriam daí o Vedanta ou o Samkhya. Então, o Samkhya, lá nas origens, né, no período pré-clássico, seria justamente esse embasamento naturalista. Então, os indivíduos daquela sociedade não tinham deuses ou divindades que eles ficavam cultuando, ou pelo menos não tinha esse caráter mais espiritualista. Eles cultuavam as forças da natureza. Diferente dos períodos posteriores em que daí as divindades realmente entraram, né, para a filosofia, para até às vezes como uma religião, né? E daí o yoga foi se utilizando, ele foi mudando conforme a cultura da época e passou a se utilizar de filosofias espiritualistas, que são filosofias vedantas. Tem uma confusão que as pessoas fazem, principalmente se você que está nos escutando e estuda o yoga ou algo assim. Uma coisa são os Vedas, que são os livros, os textos considerados sagrados. O yoga surge em muitas escrituras dos Vedas, Shiva também aparece lá. Uma coisa são os Vedas e uma outra coisa é a linha teórica, como a gente diz, teórica especulativa, mas é teoria chamada Vedanta, que é uma linha mais espiritualista, mais mística e que a gente podia esclarecer ela de uma maneira muito, muito simples, que é uma filosofia especulativa baseada no crer, ou seja, na crença. Por isso que está mais associada a divindades, está mais associado a não ter respostas tão precisas, porque é baseado na crença. A outra linha teórica que explica o yoga é o Samkhya. Na origem, Samkhya significa número ou expressão numérica. Por quê? Porque é uma maneira de dizer que existe uma precisão. É um saber. É um saber. E aí no Samkhya é legal porque assim, quando você vai explicar algo usando então a filosofia teórica do Samkhya, ou você sabe ou você não sabe. Já você vai usar a explicação do Vedanta, você crê que é daquele jeito, você acredita que é daquele jeito, mesmo que não haja uma precisão que comprove aquilo. Então seria mais ou menos assim, o Samkhya está muito mais perto de uma linhagem científica com teses e com embasamentos e com comprovações, mesmo que elas sejam quebradas depois, enquanto o Vedanta ele vai na linha do crer, do acredito. Então, quando a gente fala de yoga, nós vamos explicar o yoga ou por um ponto de vista espiritualista, místico, ou por um ponto de vista naturalista. Essa é a grande diferença. O Malakini falou dos Vedas e depois quando essas escrituras são colocadas para a população, né, chega mais... quando é mais popularizada isso para a população, as condutas, como as pessoas deveriam se comportar e tal. O yoga, talvez na sua origem não tivesse esse propósito, mas depois o yoga foi utilizado como um darshana, como um ponto de vista para explicar uma religiosidade, uma cultura, que é o hinduísmo. Então, se a gente colocar... são 6 pontos de vistas que você consegue perceber melhor, que você consegue vivenciar o hinduísmo. E o yoga é um deles. O Samkhya e o yoga, o Samkhya ele dá um embasamento teórico para a prática que você vai fazer. Se você quer efetivamente o propósito do yoga, que é a expansão da consciência, não adianta nada você só ler Samkhya, ficar lendo, estudando demais, porque você não vai chegar lá se você não sentar e praticar.
Não adianta nada se você utilizar o Vedanta com o Yoga, se você ficar ou sendo bastante místico em relação ao Yoga, se você não sentar e praticar de fato. Não adianta só explicar, né? Então, você que está nos ouvindo, é legal você nos ouvir, entender a base e depois sentar e praticar. E reforçando que a gente não está querendo trazer aqui que existe uma linha mais correta ou que você deva adotar determinada linha. Existem pontos de vista diferentes. Apenas o que dizemos é que a linha que nós seguimos do Swastika Yoga, ela é de filosofia Samkhya e de filosofia Tantra. Mas não quer dizer que seja necessariamente a mais verdadeira ou a mais correta. Sim, isso é muito legal, Ferzinha. A parte importante, seja na prática do yoga, nas artes marciais, seja na gastronomia, em pesquisas históricas, você sempre tem que entender que vão existir fundamentos opostos. O que um diz, o outro execra. O que um diz que é verdade, o outro diz que é mentira. E você, ao ter acesso a 2 pontos de vista, ou mais, talvez 5, talvez 10, você consegue ter uma visão muito mais acurada daquilo que realmente te agrada. Porque nem sempre o que te agrada é o mais correto, nem sempre o que te agrada é o melhor. Então, eu tenho alguns amigos que ensinam outros tipos de yoga, são meus amigos, e uma vez com o Duda, até se o Duda estiver por aí escutando, mandar um beijo, um abraço pro Duda, que já morou na Índia, já morou em Goa, agora está construindo aí uma casa muito legal ali no Ibiraquera. Uma vez ele estava conversando sobre yoga e ele me perguntou, por que você começou o Swastika Yoga e tudo mais? Eu falei, porque para mim é o melhor do mundo. Se eu achasse o teu o melhor do mundo, eu ensinava o seu. Então, acho que isso que a Fer trouxe é muito importante. Não é melhor ou pior, porque isso vai depender de para quem está praticando. Acho que essa que é a grande sacada. Mas a nossa ideia é trazer que existem 2 formas de você explicar a mesma prática. Essa é a grande sacada. E 2 formas... Né? 2 não, várias, né? Mas são 2 vertentes filosóficas, tem razão. E que são completamente opostas, né? Então não adianta também querer unir as 2 coisas, porque elas são, por natureza, incompatíveis. Não tem como conciliar. Tem o símbolo do yoga, que é o Om. O Om é parece, para quem é mais leigo, parece um 30. Você olha e parece um número 30. É o Om, é o símbolo universal do yoga. Depois aqui, para quem está no vídeo do podcast, a Ferzinha põe a imagem do Om aqui, para você que está perdido, não tem referência, mas parece um 30. O Om, então vamos dizer que eu tenho uma camiseta do Om. E aí encontro você que está me escutando, e você olha a minha camiseta do Om e fala, você pratica yoga? E eu falo, pratico. E aí quando a gente vai conversar sobre o que a pessoa pratica e o que eu pratico, ou a maneira como ela entende e a maneira que eu entendo, a gente fala, não é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu pratico uma linha menos repressora e a pessoa pratica uma linha mais repressora, se eu pratico uma linha mais naturalista e a pessoa pratica uma linha mais espiritualista, a interpretação é completamente diferente, a maneira de praticar é completamente diferente. Então, por mais que a bandeira seja a mesma, yoga, Om, as pessoas estão praticando coisas diferentes. Você falou do Om, eu achei interessante que uma vez eu cruzei com uma menina, ela tinha no braço aqui tatuado o Om. Eu falei, não, você pratica yoga? Ela, não, sou DJ. Por quê? O Om, ele é o som mater, né? Um símbolo que representa esse som mater. E para ela é o símbolo do som. Olha que louco, né? Eu não tinha ideia. Para os DJs, hoje em dia, provavelmente a maior parte já sabe que o Om está atrelado ao yoga, mas mesmo não sabendo, o Om ele é considerado a primeira vibração sonora do universo. É como se fosse o som mater, o som mãe de todos. Então, por isso que os DJs curtem a imagem do Om, porque consideram, olha, o Om é a primeira vibração sonora do universo. E por isso que nós consideramos o Om, achei incrível essa história, Vilmar. Nós consideramos o Om o mantra mais poderoso de todos, porque ele tem essa origem de ser a primeira vibração sonora do universo. Agora, se isso é ou não é... O fato é que, de qualquer forma, ele está carregado de todos esses milhares de anos em que as pessoas vocalizam Om, né? Então, de alguma forma, ele já é poderoso. Pelo amor de Shiva, não vocalize Aum. Om. Ou melhor ainda, Om, né? Não vocalize Aum.
Pode ser mais grave, menos grave, não importa. Nós vamos ter um podcast só sobre mantra, aí nós vamos aprofundar isso. Fica ligado que a partir daqui a gente começa a trabalhar uma parte do podcast mais focada em técnicas. E todas as terças-feiras nós já estamos publicando conteúdo técnico exclusivo e extra para quem está no nosso grupo do WhatsApp. Não tem custo algum, é só nos mandar uma mensaginha por direct ou aqui pelo canal do YouTube, a gente manda o link e você entra. Todas as terças a gente publica conteúdo prático e toda quinta conteúdo teórico para aprofundar tudo isso que nós estamos falando aqui. Isto. E a gente entrando um pouco mais nos tipos de yoga, né? A gente, como o Malakini falou, você vai fazendo um resgate lá para trás, a gente não sabe se isso é realmente a origem, mas é o que aparece na origem nos resgates arqueológicos, de estudos da filosofia, estudo nos Vedas. Você encontra uma raiz do yoga. Então, se o yoga, na raiz, ele era Tantra e ele era Samkhya, nós teríamos ali uma nomenclatura técnica para a gente descrevê-lo em sânscrito, que seria o Dakshina, Charatantrika, Nirishwara Samkhya Yoga. Bem facinho. Fala de novo. Fala de novo. Dakshina, Charatantrika, Nirishwara Samkhya Yoga. Lembre-se que o sânscrito, dele deriva-se vários idiomas, dentre eles o germânico. E quando você sabe que o germânico ele vai juntando as palavras para formar uma grande palavra, um palavrão. Palavrão. Né? E o Dakshina, ele está falando que é da mão direita. Aqui poderia ter outras escolas, né? Poderia ter da mão esquerda, a linha cinza, que mistura um pouco as duas. Charatântrica, chara significa comportamento, tântrico. Então tem essa filosofia carregada ali, né? E ele é Samkhya, como a gente já falou, que é da filosofia teórica especulativa, né? E Yoga, a filosofia prática. E eu acho legal até a gente, agora que o Vilmes falou um pouco mais das raízes, só para a gente diferenciar também as filosofias comportamentais, porque a gente falou das teóricas, então Samkhya e Vedanta, e por outro lado existem também as filosofias comportamentais, que são o Tantra e o Brahmacharya. Então o Tantra, que seria lá na origem, né, no yoga do período pré-clássico, em tese ele seria um yoga tântrico. Então, ele seria um yoga de natureza mais matriarcal, ou seja, valoriza a mulher de uma forma diferente. Ela tem uma posição privilegiada na família, na sociedade. Ela é vista mesmo quase que como um culto à mulher. E também existem traços mais sensoriais. Então, Malakini até comentou, né, que existe um yoga mais repressor, que seria o Brahmacharya, em contraposição ao Tantra, que é mais desrepressor, mais sensorial. Então, trabalha justamente com esse perceber, esse sentir, olhar para dentro e ir no seu limite, não ultrapassar. Então, um yoga, por exemplo, de raiz Brahmacharya, ele vai mais na imposição. Então, você vai ter que ficar nessa permanência, você vai ter que fazer, mas tem que fazer, na punição. Enquanto o yoga de natureza mais tântrica, não, ele vai no sentir. Então, você vai sentindo como a sua prática vai se desenvolvendo e assim você vai evoluindo. Muito legal isso. Quando você pensa... Então, a gente está tentando estruturar para você entender muito baseado num curso do professor De Rose e num livro chamado Origens do Yoga, também escrito por ele, que é muito legal. Tem um quadro sinótico que explica tudo isso muito legal. Nós vamos disponibilizar esse quadro sinótico aqui na tela, mas também no nosso grupo do Whats, com todas as explicações e entrelinhas para que você possa se aprofundar. Mas então nós temos o yoga, que é a prática, ou seja, os respiratórios, as posições, o relax, a meditação, puja, tudo. Nós temos a prática do yoga. A maneira como eu explico essa prática vai ser ou por uma filosofia teórica naturalista ou por uma filosofia teórica espiritualista. E a maneira como eu me comporto ao praticar vai ser explicado por uma filosofia menos repressora, que é a filosofia matriarcal, a filosofia tântrica. Um termo mais legal, mais acurado de utilizar é filosofia Shakta. E a outra forma de explicar o comportamento do yoga ou do yogin
é o Brahmacharya, que é mais rígido, mais patriarcal, quase como um exército. O que a Fer falou que é muito legal, que um é sentir e o outro é mais impositivo. Um seria assim, eu vou sentir o quanto eu consigo melhorar minha capacidade pulmonar, o quanto eu consigo ficar aqui sentado meditando, e o outro eu vou ficar aqui enquanto o cara mandar. Né? É impositivo. Ainda que isso te violente. Principalmente se te violentar, que vai estar funcionando. Mas isso é o barato, porque é o que o Malakini falou no começo. Depende daquilo que te conforta. Porque tem pessoas que vai conseguir fazer apenas se for ordenado para ele fazer. E ele se sujeita a isso, está tudo certo. Não só tem pessoas, como a maior parte das pessoas tem uma tendência a ter um resultado inicial mais fácil seguindo ordens. Então, por quê? Porque está vindo de fora esse comando. Então, quando você está começando na vida dos estudos, depois na vida acadêmica, principalmente no colégio, no início, você tem alguém te acordando para ir para a aula, alguém está mandando, você não vai porque quer. Então, no início, esse processo parece um pouco mais fácil. Você está lá na academia e o personal está mandando o que você está fazendo. Por quê? Porque se você tiver que fazer sozinho, por conta, você não faz. Você não faz, ou você faz menos, ou você faz só o que te agrada. Então essa é uma questão muito legal, porque quando a gente tem uma linhagem de yoga, que ela é mais impositiva, mais rígida, ela parece dar mais resultado no início, tem alguém mandando. Mas como o yoga é autoconhecimento e autossuperação, o que vai dar mais resultado mesmo é aquela linha que você vai aplicar autossuperação. Você é que vai indo. Não quer dizer que não tem um instrutor dizendo, tenta aí pôr a testa no joelho, mas o instrutor vai dizer, vai até o ponto máximo. Não se machuca. Não vai ter ninguém vindo com o joelho nas tuas costas. Dá vontade às vezes, viu? Esses dias eu vi um vídeo, achei mó barato, que eu falei assim, achei um vídeo de uma imposição patriarcal, repressora do yoga. E aí eram várias menininhas e um instrutor. Você me mandou. Eu te mandei aquilo. E o cara com a varinha na mão. Eu falei, esse cara vai dar uma varada nessas meninas? Eu falei, não era. Ele só alinhava a coluna dela com a varinha. Ele colocava a varinha no ombro. Para não encostar com as mãos. Para não encostar com as mãos. Eu achei muito interessante. Até agora eu não sei do que se trata aquele yoga. Então, tem uma coisa muito legal para a gente entender, então... meu vício de linguagem, né? Muito legal. Cada vez que eu falar, tinha que tomar um choque na cadeira, que bem patriarcal. Você sabe que eu peguei o seu vício de linguagem. Nas aulas, às vezes, eu me pego. Muito legal. Então, vamos... vamos passar para a próxima. Para isso que serve o professor, né? Para ensinar as coisas. Professor serve para ensinar as coisas boas, né? A gente podia fazer um podcast só de muito legal. Editar vários pedacinhos. Nossa, isso ia dar um Reels bom, hein? Legal. Então... Para você entender, assim, estamos falando de yoga e tipos de yoga. Essas 4 principais vertentes é que vão originar todos os outros tipos de yoga. É isso que é o ponto principal para você entender por que nós estamos falando isso. Então, o que origina todos os tipos de yoga que existem no mundo são essas 4 linhas. O Yoga Vedanta, o Yoga Samkhya, o Yoga Tântrico e o Yoga Brahmacharya. A combinação dessas linhas, que é o que nós chamamos de linhagens, que vai determinar todos os outros tipos de yoga. Seja você está praticando um Hatha Yoga, ou você está praticando um Ashtanga Vinyasa Yoga, um Vikram Yoga, Swastika Yoga. Todas essas têm na mesma origem essa combinação. Todas. Então, filosofias comportamentais podem se combinar com filosofias teóricas, embora a filosofia comportamental não tenha, ela seja antagônica a outra filosofia comportamental, né? Então, por exemplo, Tantra não tem como se combinar com Brahmacharya, porque elas são, em sua natureza, opostas, assim como Samkhya não tem como se combinar com Vedanta, porque também são opostas. Mas Tantra pode se combinar tanto com Samkhya quanto com Vedanta, e o mesmo acontece com o Brahmacharya, que também pode se combinar com o Samkhya ou com o Vedanta. Mas a gente pode colocar aí uma pimenta nisso daqui. Se a galera hoje em dia faz sincretismo religioso, por que não fazer um sincretismo? E eu duvido que não tenha. Eu acredito que tenha muito sincretismo dentro dessas filosofias. A pessoa fala assim, se tudo leva para o mesmo lugar, eu vou fazer uma mistureba.
E aí eu pego o que me convém do Brahmacharya, eu pego o que me convém do Vedanta, do Tantra, eu pego o que me convém do Brahmacharya, nossa, eu estou misturando tudo, do Vedanta. Você está fazendo um Samkhya. sincretismo mesmo? Isso, eu estou fazendo isso mesmo. Então essa bagunça que as pessoas fazem é porque elas acreditam que bagunçando, ou independentemente da bagunça ou não, tudo vai levar para o mesmo lugar. E é um equívoco, porque você vai acabar misturando determinados comportamentos que talvez te prejudique na ascensão da consciência. Claro, e tem que entender uma coisa que talvez dê certo. Como você falou, o sincretismo, as pessoas vão... O yoga também ele é baseado no empirismo, né? Você vai testando, vai... Mas talvez você gaste muitos anos para ter um resultado que você teria de maneira muito mais fácil, curta, se você tivesse um direcionamento, se você soubesse que misturar esse mantra com aquele pranayama, ou esse... asana, com aquele pranayama. Ou coisas mais teóricas, né? Então eu estou estudando o código de ética, não, estou estudando o Yoga Sutra numa tradução ultra espiritualizada. Mas na minha prática eu estou fazendo tudo muito técnico, ou seja, não vai casar. Vai morrer, vai travar chakra, vai desalinhar chakra. Não existe desalinhamento de chakra. Se você está indo num lugar pagando para o cara alinhar teus chakras, manda o dinheiro para mim aqui. Porque ele vai alinhar a tua coluna. Não existe desalinhamento de chakras, tá? Não existe. O que existe é você estimular o funcionamento dos seus chakras, dos seus centros de força. Mas esse é assunto para um outro podcast também, vamos falar sobre isso. Vamos lá. E aí depois das raízes nós entramos num tronco. Vamos colocar como uma imagem anedótica, né? uma imagem figurada. É uma árvore. Então vamos imaginar que as raízes lá no nascimento do yoga, ele tinha essa filosofia comportamental, essa filosofia teórica especulativa já na cultura do povo. Então eles eram já matriarcais, eles eram repressores, eles tinham uma filosofia naturalista, como a Fer falou, eles não tinham deidades, principalmente antropomórficas, né? Então era mais o sol, a chuva, eles cultuavam esses elementos da natureza. E aí dali nasce um tronco, que seria o yoga propriamente dito, como é que eu digo assim, o yoga mais... Raiz. Ancestral. Mais ancestral, exato. Porque a raiz está lá, a raiz que tinha a ver ali, né? Tinha o yoga, o comportamento e a teoria especulativa. Nome gigante que aquele você nome já citou. Gigantesco. E daí depois nasce o tronco, que é o yoga, né? O yoga mais ancestral, pré-clássico. Uma analogia, você entender Exato. que vamos fazer uma analogia imaginando que o yoga é como uma árvore, ela tem que ter as origens, as raízes, essas raízes vão sair num caule e depois cada ramificação, cada galinho dessa árvore simboliza todos os tipos de yoga que existem. Então, a gente vai colocar essa imagem também da árvore do yoga no nosso grupo do Whats, para você ter uma ideia mais, você conseguir entender essa analogia. Mas você tem que entender que tudo isso é uma maneira didática de tentar explicar algo que vem acontecendo há 5.000 anos, né? Não é tão... Os picos não estão tão nos is assim. É uma maneira didática de conseguir explicar algo que surgiu muito antes dos registros, das escrituras, de tudo mais, né? E, de novo, é uma maneira de explicar. Vão existir outras tantas, né? Existem vários livros que tratam desse assunto, né? Se você for estudar Samkhya, tem vários livros que vão te ensinar falando sobre Samkhya de acordo com o autor, né? O ponto de vista do autor. Feito. Para você, para a gente colocar um norte e você entender, não importa o tipo de yoga que você pratica, se é um yoga mais moderno, um yoga mais ancestral, se ele é um yoga mais relacionado a mantra, se é um yoga mais relacionado à meditação, se é um yoga mais relacionado ao corpo, ele vai ter a mesma origem, tá? Um ponto de origem. À medida que esse yoga foi sendo transmitido, foi mudando de mestre para discípulo, até mesmo às vezes mudando de região da Índia, depois mudando de continente, esse yoga inevitavelmente foi sofrendo ajustes, adaptações, evoluções, involuções, e aí você chegou no yoga que está praticando. Mas esse yoga,
O que é legal identificar nele? Este yoga que eu pratico, ele é mais místico, ele é mais espiritualista, ou ele é um yoga mais técnico, mais naturalista? Esse é o primeiro ponto. Depois, esse yoga que eu pratico, ele é de um comportamento mais rígido, mais patriarcal, mais brahmacharya, ou ele é de comportamento mais desrepressor? Repressor ou desrepressor? Místico ou naturalista? Com esse conjunto, você já fala, opa, é aqui que eu quero continuar. Ou quem sabe você fala, cara, tô no lugar errado. Eu quero um yoga místico. Eu quero um yoga cheio de crenças, de misticismo. Eu quero. Ou você fala, não, eu não quero nada místico, eu não quero nada de crença. Eu quero técnica. E aí você, com esse embasamento, você sabe se você está na escola certa, no lugar certo. E essa é a nossa ideia principal. Dali surgem todos os tipos da yoga que existem até hoje, dessa estrutura. Exato. Às vezes o que te violenta é aquilo que não te agrada. E o que te agrada não necessariamente é aquilo que te violenta. Então, quando nós falamos do Swastika Yoga, o Swastika Yoga é considerada a sistematização do yoga antigo. Tá? Depois existe o yoga clássico, que é o yoga de Patanjali, tá? Então, quando o Vilmar colocou aquele palavrão lá, o Dakshinacharya Tantrika, Nirishwara Samkhya Yoga, estava designando todas essas características que estão presentes no Swastika Yoga. Quando você vai praticar o yoga de Patanjali, Patanjala Raja Yoga ou qualquer outra nomenclatura que você conheça, você vai estar praticando Seshwara Samkhya e não Nirishwara Samkhya. Claro que isso tudo é sânscrito, não precisa entrar nesses detalhes, né? Então, se você está só escutando, pode ser que você não está vendo o que eu estou fazendo com a mão aqui. Mas é legal você entender que hoje você está aí numa academia, de repente, fazendo Hot Yoga. Hot Yoga é o quê? É técnico, é místico, é espiritualista, não é? Aí você começa a buscar a origem do Hot Yoga, você começa a entender. Então, o Hot Yoga, por exemplo, ficou muito famoso uma época com outra nomenclatura fora do país, que era o Vikram Yoga, que as pessoas chamavam de Bikram Yoga, né? Porque era feito numa certa temperatura e tudo. Então, a gente começa a entender a origem do yoga que você pratica. Eu só faço mantras, eu faço um yoga mais devocional. Você está fazendo Bhakti Yoga, yoga devocional. Eu faço yoga da ação, é uma ação desinteressada, né? Boas ações, Karma Yoga. Mas todos têm a mesma origem, que é a Índia, mais de 5.000 anos atrás. E a gente até vai colocar também no grupo, a gente pode até espelhar na tela também. Vamos colocar na tela. A árvorezinha bem figurada também, como o Vilmar comentou, das raízes com o tronco do yoga pré-clássico e as derivações nos ramos. É bem legal para você ter um pouco mais de noção. Boa, galerinha. Então, assim, se fosse dar um refresh, um resumo, Ferzinha, um refresh das principais 4 combinações e linhagens do yoga. E aí? Bom, principais 4 combinações. Teríamos, vamos voltar aqui para aquele quadrinho. Olha lá. Tantra Samkhya, que é a mais Tantra antiga. Samkhya. Então, combinação teórica e especulativa. Tantra Samkhya. Sim, que é do período pré-clássico, inclusive da qual o Swastika Yoga tem como bases, né? Depois teríamos Brahmacharya Samkhya, que daí já trocou a filosofia comportamental, que era o Tantra, pelo Brahmacharya. Então, já se tornou uma pegada mais patriarcal, mais repressora. Nós estamos falando aqui do yoga clássico que o Malakini mencionou. Yoga clássico de né? Patanjali. Depois, em seguida, daí o Samkhya foi substituído pelo Vedanta. Então, temos uma pegada mais Brahmacharya Vedanta. Então, mais repressora, patriarcal e espiritualista. Em seguida, voltamos ao Tantra. E é o que está acontecendo, né? Ou pelo menos os indícios mostram que acontecerá. Então, esse retorno ao comportamento tântrico com o Samkhya. Primeiro o Tantra Vedanta, né? Então, sim. é o comportamento mais matriarcal, mas ainda com uma pegada espiritualista. E depois, sim, o retorno à origem com um Tantra, de novo, Samkhya. Nós estamos cada vez mais percebendo a importância de fugir das crenças, né? Então, por isso que hoje uma grande parte dos praticantes da yoga está buscando linhagens ou escolas menos místicas, menos espiritualistas, escolas mais técnicas, porque o ser humano está fugindo das crenças, o ser humano está, de repente, descobrindo que algumas crenças estão prejudicando e atrapalhando, né?
E também estamos saindo de um período muito opositor, muito repressor. Então nós estamos indo cada vez mais em direção a um período histórico, e aí como o yoga está dentro da história, um período histórico global em que as pessoas estão não querendo mais repressão, elas estão querendo o quê? Mais liberdade, mais poder de escolha, mais matriarcalismo. Então essa estrutura está demonstrando que aquilo que surgiu lá na origem, hoje está voltando à cena, e que se o yoga mudou ao longo dos períodos históricos é porque a civilização mudou. Então o yoga ele foi se ajustando de acordo com o período histórico. Né? Nós vemos isso na música, nós vemos isso nas artes marciais, nós vemos isso na gastronomia, nas construções. Então a gente vai percebendo que conforme o período muda, a regra geral ela também dá uma ajustada. E quando a gente fala de misticismo dentro do yoga, muita gente também confunde isso com religiosidade. Não tem nada a ver com religiosidade. Independente da versão, se é mais espiritual ou se é mais lógica, mais samkhya, né? Mais naturalista, essas vertentes, elas são as teorias especulativas. Agora, o yoga, propriamente dito, ele não tem dogma. Ele não é uma religião. E muita gente confunde, acha que aquela prática do yoga pode entrar em conflito com a sua religião. Não tem absolutamente nenhum tipo de conflito, porque é uma filosofia estritamente prática, sem dogmas. É muito fácil de confundir, porque quando a gente fala sobre a origem do yoga e fala sobre Shiva, geralmente Shiva está atrelado à trindade hindu, é um deus, né? Então se o que vocês praticam, a principal figura mitológica, o ícone do yoga está dentro da trindade hindu, as pessoas confundem com religião. Por isso também que o yoga baseado na crença, que é o Vedanta, é um yoga que acabou se difundindo de uma forma muito mais fácil, muito mais como pólvora. E aí é natural essa confusão. E as pessoas olhando para um lado mais místico, atrela a esse confronto com a sua própria religião. Então muita gente não pratica por conta desse tipo de preconceito. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo, você vê que não tem absolutamente nenhuma correlação. Quando você estuda algumas literaturas e alguns mestres de yoga, por exemplo, Shivananda, que tem na Índia, uma das escolas mais famosas, mais importantes, é o Shivananda Ashram. Quando você começa a estudar um pouco o Shivananda, ler a biografia dele, tudo, você descobre que a linhagem era muito patriarcal, muito brahmacharya, a tal ponto que ele dizia que não era para mulher praticar, ou várias coisas assim, que não deveria se misturar na sala. Então, para você entender que, às vezes, você tem toda uma atitude perante ao mundo desrepressora, uma atitude perante ao mundo relacionada à questão da feminilidade, do feminismo, tudo, e está praticando um yoga que é contra isso, que na origem era contra isso. Então, também fica essa dica aí para dar senão você, na origem, o que está praticando tem todo um arcabouço ali, repressor, que é interessante, né? A gente ficar ligado nessas coisas que são simples. Basta perguntar para o seu professor. Pronto, qual é o yoga que a gente pratica? Mas onde eu vou ler? Pergunta para o teu professor, qual é o yoga que pratica? É místico? É espiritualista? É possível que ele não saiba responder. Tudo bem. Já é um sinal de alerta se também. ele não souber responder, você fala assim, cara, qual o livro que a gente podia encontrar isso e tal? Porque também é um assunto mais profundo. Deveria saber, mas... Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você não curtiu esse vídeo ainda, curta e deixe seus comentários sobre o que você achou, sobre o que você tem curiosidade, o que você quer saber mais. E se você é um estudioso do yoga, coloque o que você não concorda e o seu ponto de vista. Nós temos uma abertura muito grande em saber os antagonismos, né? E quem sabe a gente não tenha estudado efetivamente o teu ponto de vista. Então coloque lá nos comentários. O mais legal de tudo, que é muito legal. É muito legal. Legal. Então concordamos em discordar. Isso aí. Até o nosso próximo episódio, galerinha. Próximo episódio sobre Swastika Yoga. Nós vamos explicar especificamente sobre esse tema. A sistematização. Grande abraço. Até.